É isso, hein? A gente vai direto lá para o Rio, porque o Rafael Marques tem informações e bastidores de como aconteceu a conversa e também, não é, Rafa, a definição para o Flamengo voltar a ter seus principais jogadores ou iniciar, de fato, a temporada com seus principais jogadores. Como é que foi essa conversa e o que está definido, hein, Rafa? Bom dia, Bruno. Bom dia a você, bom dia a Mari, bom dia ao Breila, fã de esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. Pois é, a gente falava desde segunda-feira sobre a possibilidade do Flamengo retomar o seu elenco principal a partir do Clássico contra o Vasco da Gama, logo mais às 9h30 da noite, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E apesar da vontade contrária do técnico Felipe Luiz, que gostaria da manutenção do planejamento inicial, ou seja, só colocar o elenco principal quando todos os jogadores estivessem em plenas condições físicas e também na parte fisiológica, o Flamengo vai sim com o seu elenco principal. Essa informação foi divulgada pelo próprio clube ontem, no final da tarde e início da noite, após uma reunião que durou mais de 3 horas, envolvendo o presidente BAP, o José Boto, que é o diretor executivo de futebol, e o técnico Felipe Luiz. Em pauta, a decisão se o Flamengo manteria o elenco sub-20 ou se colocaria o elenco profissional. Boto ficou indiferente à decisão final. Felipe Luiz queria preservar o elenco principal e o presidente BAP, até em função de compromissos com patrocinadores, pressão interna dos próprios conselheiros, apoiadores da sua gestão e também em relação com a própria federação, decidiu pela utilização dos principais jogadores. Não sabemos qual vai ser o time que o Felipe Luiz vai colocar em campo logo mais. O que se sabe é que os jogadores estão liberados e só vão se apresentar na concentração a partir das 5 da tarde. Tem que chegar para o lanche, que será às 5h30. Tem até um almoço marcado para 1 da tarde lá, mas a tendência é que somente jogadores que estejam se tratando participem deste almoço. Fato é que, depois dessa apresentação, os jogadores vão conversar com o Felipe Luiz e vão se posicionar a respeito desta decisão. Não é possível afirmar que os jogadores gostaram ou não gostaram. Uma pessoa ligada ao futebol do Flamengo me disse hoje o seguinte: jogador de futebol gosta de jogar. Você acha que eles preferiam ficar fazendo treinamento em tempo integral no Ninho do Urubu ou entrar em campo logo mais para enfrentar o Vasco no Campeonato Carioca? No entendimento dessa pessoa, a maioria dos jogadores pelo menos gostaria de jogar hoje contra o Vasco da Gama, e isso vai acabar acontecendo a despeito do sentimento de muitos torcedores que achavam melhor o elenco principal do Flamengo se preservar para a sequência da temporada. Repito, uma reunião que durou mais de 3 horas e que acabou sendo definitiva para a utilização do elenco principal. É assim que o Flamengo hoje vai estrear com as suas principais figuras, não necessariamente todos os jogadores, é preciso considerar caso a caso, mas certamente o elenco sub-20 por hora não será mais a base do time que disputa o Campeonato Carioca, Bruno. E foi até curioso porque depois o Flamengo emitiu uma nota, né, para informar que os jogadores do elenco principal participariam da partida. Como é que tem que ser... Obrigado, viu, Rafa? Como é que tem que ser tomada essa decisão? Por quem, Breiler? É por parte da direção? É por parte do departamento de futebol? É em conversa com os atletas? Como é que você vê? Não, tem de ser conversado com a diretoria, mas a opinião prioritária para tomar essa decisão deveria ser da comissão técnica. A comissão técnica é quem define as diretrizes de planejamento e que, naturalmente, vai lidar com a pressão de um eventual resultado negativo, de disputar o quadrangular de rebaixamento. Então, para mim, o Felipe Luiz deveria ter autonomia para, numa dúvida, numa dividida com a diretoria, bancar essa decisão. A diretoria chama essa responsabilidade. E eu entendo o lado do Felipe Luiz também, de ficar chateado, porque há todo um planejamento de treinos que é comprometido e, naturalmente, o Flamengo escolhe prejudicar a preparação para a temporada por receio de, quem sabe, ser rebaixado no Campeonato Carioca, que é um risco muito remoto. O risco principal é aumentar o calendário de jogos, já que no quadrangular são 6 jogos, em comparação com os 4, caso o Flamengo se classifique. Mas ainda assim, eu vejo que a diretoria do Flamengo adota uma postura hiper cautelosa e não é garantia de nada. O Flamengo entrando com esses titulares, com só 9 dias de treino, vai ganhar do Vasco? É um clássico, não dá para saber. Então, e além do risco de expor atletas à lesão. Então, para mim, é uma decisão que deveria ficar mais sob a responsabilidade da comissão técnica e não necessariamente da diretoria. É porque é até curioso quando o Rafa conta pra gente, né? E essa discussão existe entre os torcedores também, aí a gente ouve assim, porque o torcedor preferia ver o time focado nas outras competições. Perde um clássico hoje para ver o que acontece, não é, Mari? Exatamente. O torcedor vai entender, assim, de uma maneira tão racional.
Para mim, o erro está um pouquinho antes ali, no planejamento do início da temporada. Porque o ideal era você pensar no plano B, né? Tá, a gente vai colocar o time sub-20 para disputar o campeonato estadual, ou até, enfim, certa rodada ali. Tá bom, mas se a gente não conquistar X pontos ou não atingir X número de vitórias, enfim, e aí? Aí você faz outro plano, você antecipa a volta de alguns jogadores do elenco principal, já começa a trabalhar de uma forma antecipada justamente para prevenir que de última hora você precisa colocar os caras ali num clássico importante. Então, acho que para mim o erro está um pouquinho antes de você já ter programado um plano B. Mas irão alguns titulares para a partida. Em relação ao Paquetá, teve alguma atualização, Bruno Andrade? Já que você vem atualizando aí pra gente todos os dias, já desde a semana passada, não é? Ele tá todo dia com informação. E aí, Bruno? Aliás, ontem trouxemos a informação, depois que repercutiu bastante, dos 45 milhões de euros, que é o novo preço que o West Ham definiu na última reunião dos acionistas na Inglaterra, ou seja, desceu de 57 para 45. Por enquanto, não tenho nenhuma resposta nova do lado do Flamengo. O que eu recebi agora, enquanto a gente falava aí sobre outros assuntos, de uma pessoa do lado do Paquetá, é que a expectativa é que ele volte a treinar hoje, se já não está treinando, mas isso não significa, e essa pessoa foi muito enfática quanto a isso, não significa que ele vá a campo no fim de semana sábado contra o Sunderland. O Paquetá ficou fora do fim de semana do jogo contra o Tottenham, vitória fora de casa do West Ham por 2-1. Claro que o Paquetá tem o desejo de voltar ao Brasil, o acordo verbal com o Flamengo, mas ele não vai forçar a saída. Ele evidentemente não quer voltar a jogar porque tem ali essa negociação em andamento com o Flamengo, mas a decisão final é do Nuno Espírito Santo e da diretoria. Só que os dois lados, diretoria e Nuno Espírito Santo, também entendem o lado do jogador. Então é expectável que volte a treinar hoje, mas não significa que vá a campo no fim de semana. Aliás, é pouco provável que vá a campo no fim de semana sábado contra o Sunderland. O Flamengo continua sonhando, falta agora oficializar a oferta que nós falamos lá dos 35 mais 5, depois a diferença para os 45 que o West Ham pede. É tomar muito cuidado, é tentar por dia após dia avanços ou pelo menos novidades sobre essa negociação. A gente sabe o valor que o West Ham quer, sabemos o valor que o Flamengo vai entregar, mas não colocou no papel ainda, mas vai entregar, e a gente vai acompanhando também o dia a dia do jogador. Então não há nada hoje muito significativo em relação ao Paquetá, só esses pequenos pormenores que a gente vai juntando para construir uma nova história. Isso, a gente vai atualizando o que tem. É o que vocês falaram, né? O pessoal fica ansioso, quer que a gente já crave aqui fechou, acertou. Mas se não aconteceu, o que a gente tem que dar a informação do que está rolando no momento, não é? É igual a questão do Arias, Almada, que todo dia eu pergunto no chat, mas a gente não inventa aqui, né? A gente apura e se não tem avanço, o torcedor não fica bravo com a gente também, né? Então é isso aí, nação rubro-negra. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Flamengo amassar a equipe, né, do Vasco. A cavalaria volta hoje, a tropa de elite volta hoje, para dentro de campo. O Flamengo vai para cima com tudo do Vasco, com o time principal. É o que temos, vamos pra cima. Eu não queria, né, que o Flamengo adiantasse, mas já que é pra adiantar, filho, vamos pra cima com tudo, né, só a vitória interessa. Eu tô na expectativa muito boa de que o Flamengo hoje possa amassar o Vasco da Gama e vamos, né, rumo a ganhar esse título, esse carioquinha que tem, é o que tem, vamos pra cima. O Flamengo deve com o time principal sem nenhum jogador da base. Felipe Luiz, já é que é pra botar o time principal? Então tira a garotada da base e vai com o time principal. Essa que é a verdade. Então assim, eu tô na expectativa muito boa de que o Flamengo hoje possa fazer um baita de um jogo, uma baita de uma partida. Falar rapidamente aqui sobre o Mercadão da Bola, né? Segundo o Coluna do Fla, que é o maior portal do Flamengo, o Flamengo tem interesse na contratação do meio-campista barra volante Danilo, do Botafogo. É um jogadoraço, cara que joga muita bola, jogou muita bola no Palmeiras. Então o Flamengo está vendo as possibilidades de poder formalizar uma proposta para esse jogador. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver, né, o Danilo, né, do Botafogo no Flamengo. Seria uma boa? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.